Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das Duas, com a edição do Miguel Cordeiro. E, Miguel, a Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4 em toda a costa, entre Viana do Castelo e Setúbal. É o nível máximo, alerta deixado ao início desta tarde numa conferência de imprensa. O litoral centro e norte do país vão ser atingidos na próxima madrugada por uma depressão com potencial destrutivo significativo, depressão batizada de Christine. Trata-se de um fenómeno conhecido por ciclogenese explosiva. O vento forte pode ultrapassar os 140 km por hora. O presidente da Proteção Civil, José Manuel Moura, deixa alguns conselhos à população. Importa também, neste aviso à população, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placares e outras estruturas suspensas. É fundamental, porque para ventos desta ordem de grandeza que podem atingir os 150 a 160 km por hora, a ciclogene explosiva em contacto com terra, ela tem potencial de estrago, de dano muito significativo, ainda num curto espaço de tempo, e depois dissipa e segue o seu percurso. Perante este cenário, o nível de prontidão especial foi elevado para o máximo na costa ocidental, norte e centro, o que explica o segundo comandante da Proteção Civil, José Ribeiro. Estamos perante um fenómeno complexo e com elevado potencial para afetar a segurança de pessoas e bens. E, nesse sentido, durante esta manhã, reunimos extraordinariamente o Centro de Coordenação Operacional Nacional, com os vários agentes de proteção civil e as entidades que cooperam connosco, e decidimos elevar o estado de prontidão especial para o nível 4, para toda a orla costeira, entre Setúbal e Viana do Castelo. Depois de atingir a zona costeira, a depressão Christine vai deslocar-se para o interior, em direção à Espanha, e, de acordo com Nuno Lopes do IPMA, vai acontecer já a perder intensidade. O impacto principal é esperado na orla costeira, no fundo naquelas cidades que estão mais junto ao litoral, porque é aí que as previsões estão a dar com mais intensidade. De qualquer forma, mesmo depois mais para o interior, nas chamadas terras altas, também iremos ter vento muito forte, porque temos também já avisos vermelhos emitidos, por exemplo, para Viseu ou para a Guarda, portanto, não é com a intensidade com que ele chegará ao litoral, mas ainda assim é vento muito forte. Espera-se uma madrugada complicada na zona costeira, entre Setúbal e Viana do Castelo. A Proteção Civil avisa as entidades responsáveis pelas autoestradas, redes ferroviárias e energéticas para o potencial destrutivo da depressão Christine. Foi divulgado também um balanço mais recente da passagem da depressão Joseph entre a meia-noite e o meio-dia de hoje. A Proteção Civil registrou um total de 947 ocorrências, sobretudo quedas de árvores e inundações. E das últimas horas também há vários estragos e constrangimentos devido ao mau tempo, Miguel. Entre eles, 10 mil pessoas sem energia elétrica, dados até às 11h30 da manhã. Da ER-Redes estão mobilizados 400 operacionais no terreno para avaliar eventuais agravamentos no impacto na rede de distribuição de energia. Pelo país, como dizias, vários constrangimentos no Alentejo, estradas cortadas e pontes submersas em Évora, Montemoro Novo, Mora e Avis. Na Régua foi encerrado temporariamente a ciclovia e os 2 cais fluviais por causa da subida do caudal do Rio Douro. Há um alerta para risco de cheias na zona ribeirinha do Tâmega. Em Santarém, mais de 30 vias de comunicação afetadas devido ao aumento dos caudais libertados pelas barragens espanholas. Há risco de cheias. Monte Alegre, Trás-os-Montes, os alunos regressam a casa mais cedo por causa da queda de neve, um aumento na queda de neve. Em Torres Vedras, casas inundadas e estradas cortadas. Transbordou o rio Cisandro. No concelho de Leiria, várias estradas estão cortadas ao trânsito devido ao mau tempo. O rio Lis transbordou e isso pode vir a causar cheias em várias zonas do concelho. E o Presidente da República garante que acompanhou desde o primeiro momento o incidente que levou à morte de um militar em Lamego. Numa nota no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa expressa profunda solidariedade, apresenta sentidas condolências aos familiares, amigos e camaradas deste militar. Morreu durante exercícios no Rio Balsemão, em Lamego,
é um alferes de infantaria natural de Mafra. Estava desaparecido desde ontem à noite, na sequência de um incidente que aconteceu durante a frequência do curso de operações especiais, em Lamego, no distrito de Viseu. Foi encontrado esta manhã. O Exército informa que determinou a abertura de um processo para apurar o que aconteceu. A Polícia Judiciária Militar já está a par do caso. E na primeira tracking poll para a segunda volta das presidenciais, António José Seguro segue à frente de André Ventura nas intenções de voto. Falamos do estudo feito pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, Jornal Notícias e TSF. António José Seguro aparece claramente à frente, com 60,9% das intenções de voto dos portugueses contra 26,5% de André Ventura. Mais de 5% dos eleitores dizem que vão votar branco ou nulo no dia 8 de fevereiro. E há ainda cerca de 7% dos inquiridos que se dizem indecisos entre votar Seguro ou votar André Ventura. E Miguel, o bastonário da Ordem dos Advogados admite que apenas abordou o Ministério da Justiça de modo informal sobre a ideia de constituir equipas fixas de advogados oficiosos para acompanhar os megaprocessos. Ontem, o Ministério da Justiça recusou em comunicado que esteja a participar neste processo. O bastonário João Massano quer que sejam constituídas equipas de advogados oficiosos fixas para acompanhar os megaprocessos, como a Operação Marquês ou o BES Angola, e tinha dito que a decisão estava nas mãos do Instituto de Gestão Financeira da Justiça, o que o Ministério desmentiu. Entrevistado hoje no programa Justiça Cega, aqui na Rádio Observador, João Massano recusa a ideia de que tenha sido desautorizado e admite que apenas abordou o assunto de modo informal. Eu não apresentei nenhuma proposta formal ao Ministério da Justiça, porque entendi que não o deveria fazer, porque não era a altura. E daí eu ter feito contactos informais com o Governo, no sentido de perceber qual é que seria a viabilidade desta ideia e qual é que seria a forma de, quando chegasse ao Governo, ser aprovado e não... Mas falou com o Gabinete da Ministra ou com o Instituto de Gestão Financeira? Eu falei com o Ministério, falei com os secretários de Estado, de forma informal. Então a Sra. Ministra está a par da situação? Eu creio que sim, porque... Como é que explica este comunicado? Eu não vou não vou comentar o comunicado da Sra. Ministra. João Massano, entrevistado no programa Justiça Cega, foi também questionado sobre se os advogados Pedro de Lila ou José Preto são alvo de processos disciplinares pela forma como renunciaram à defesa de José Sócrates na Operação Marquês. Sem entrar em detalhes, João Massano admite que há processos em curso nestes como em outros casos. Eu sei que há processos a decorrer. Agora, naturalmente, não lhe posso dizer mais do que isto. Em segundo lugar, é uma preocupação minha, e não é por causa do processo Marquês, é por causa de outros processos que têm vindo a lume nos últimos dias, nomeadamente num canal televisivo, em que havia advogados envolvidos, alegadamente, em burlas e outras situações. Eu defendo uma revisão da disciplina dos advogados, porque é a única forma que nós temos de ganhar credibilidade e respeitabilidade. João Massano defende mudanças no regime disciplinar da Ordem dos Advogados, nomeadamente um afastamento preventivo, como já acontece na magistratura. E morreu hoje o músico e compositor António Cheinho, no dia em que fez 88 anos. A Ministra da Cultura considera que o legado do músico vai continuar vivo em Portugal e no mundo. Na rede social X, Margarida Balseiro Lopes diz que a cultura portuguesa despede-se hoje do mestre da guitarra portuguesa e da nossa música. Também José Luís Carneiro lamenta a morte de um dos grandes mestres. O secretário-geral do Partido Socialista diz que António Cheinho deixa uma marca indelével e que com esta perda fica de luto a música e a cultura portuguesa. Entretanto, a Câmara Municipal do Cacém, de Santiago do Cacém, neste caso no distrito de Setúbal, decretou 3 dias de luto municipal. António Cheinho era natural da aldeia de São Francisco da Serra, em Santiago do Cacém. À Rádio Observador, o músico Jorge Fernando lembra António Cheinho como um compositor tão bom na escala como fora dela. Jorge Fernando começou a carreira a convite do compositor António Cheinho, que recorda como uma pessoa genuína e bondosa. É muito fácil falar dele, porque o António Cheinho era tão bom na escala como fora da escala. Era uma excelente pessoa e um excelente guitarrista. O legado dele é enorme, quem sabe, talvez, entre os primeiríssimos cujo legado falam por ele em Portugal, inclusivamente eu, porque o meu primeiro disco, o segundo e terceiro, salvo erro, são gravados com ele, a seu convite. A minha ligação com ele é muito grande, tocámos muitas vezes juntos e, sobretudo, o que transparece da sua carreira é também uma forma de tocar que parece o seu caráter, a sua educação, o seu cuidado para com as pessoas. Jorge Fernando diz que António Cheinho deixa uma escola com bastantes seguidores.
9 minutos para lá das 2 da tarde. Miguel, que outros temas estão em destaque? Coimbra, 5 feridos, um em estado grave, tudo depois de uma explosão num prédio esta manhã. Suspeita-se que o acidente terá sido causado por uma fuga de gás. Ficaram destruídas paredes e janelas. O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Coimbra diz que o ferido grave é um homem de 38 anos que ficou debaixo dos escombros depois da explosão. O prédio onde aconteceu esta explosão vai estar inabitável, pelo menos durante o dia de hoje, até ser garantida toda a segurança. Para fechar, o tráfico de cocaína para a Europa aumentou exponencialmente e as redes criminosas estão a utilizar novos métodos. De acordo com um relatório divulgado hoje pela Europol, as rotas de tráfico estão mais fragmentadas e são menos utilizados os grandes portos de entrada de estupefacientes. Para além disso, fazem parte dos novos métodos o recurso a semi-submersíveis e embarcações não comerciais, bem como o transporte de droga em produtos congelados. Notícia de fecho do Jornal das 2.